Eu sou grata a algumas crises na minha vida, porque justamente elas me fizeram fazer esse movimento, né? De startar o processo de uma busca, de uma cura, de uma evolução, de uma capacitação, né? Então, as crises são muito positivas quando a gente aproveita delas para crescer, para mudar, para evoluir, para de alguma maneira conseguir mais recursos, né? Montessori não é só um método. Montessori é uma filosofia de vida e é um negócio muito mais profundo, mas muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, assim, quando a gente realmente entra nisso e começa a ler profundamente as obras, que são inúmeras, né? E começa a fazer capacitações, fazer cursos, você percebe que Montessori fala no preparo espiritual do adulto para lidar com a criança. Não adianta a gente consumir. Ah, pote da calma Montessori, vou fazer. Ah, não funcionou. Claro que não funcionou. A gente continua do mesmo jeito. Então a gente não está fazendo Montessori, tá? Não está. Nem se fizer o que está dizendo no site, nem se fizer o quarto montessoriano, nem se comprar os materiais, não é Montessori enquanto eu não mudar a minha cabeça, enquanto eu não mudar o meu espírito. Nós não estamos fazendo nem falando de Montessori. A gente pode fazer qualquer outra coisa, tá? Inclusive eu falo que para a metodologia montessoriana ela tem um tripé, três fundamentos, né? Que é o conhecimento sobre a criança, né, o preparo do ambiente e o adulto consciente. Se você tiver que escolher só um desses, né, fique com o adulto consciente. Porque daí o ambiente preparado você improvisa, porque você tem consciência. Então você consegue manejar, trabalhar com o que você tem de possibilidade, você consegue... E consciente você vai estudar a criança. Agora, ficar preparando o ambiente, que é o que geralmente as pessoas focam, no físico, que é o físico, a atividade, a coisa do concreto, né? Essa é a menor parte do processo, porque isso, sem o adulto estar consciente, não resolve nada. Fazer um quarto montessoriano e não entender o propósito das coisas, e não tá com o espírito pronto. Então, assim, muito mais do trabalho é na gente do que neles. E também você usou uma expressão que eu acho muito interessante. Você disse, não funciona com ele. Não é que não funciona com ele. Essa é uma conclusão extremamente precipitada. A forma que eu fiz não funcionou, né? A forma que eu fiz não funcionou com ele. O que é que tá acontecendo nesse processo? Porque assim, funciona no mundo inteiro, independente de culturas, independente de... Porque foi um negócio que, né? Então, assim, funciona. O negócio já é comprovado. Não existem crianças que não... Ah, essa criança não se adaptou no método Montessori. Isso não existe. Existem adultos que não estão suficientemente preparados. Por quê? Porque o método não é rígido. O método acompanha a criança. Ela respeita o guia interior, o professor interno de cada criança. Portanto, não tem como não se adaptar, percebe? Eu vou acompanhar aquela criança, né? Agora, quando eu estava acompanhando a criança? A criança estava no momento para isso? Ela estava demandando isso? Qual era o momento dela? Ou eu não olhei para nada disso, achei o negócio, achei interessante, falei, deixa eu fazer. Percebe? Então, nós temos 3 elementos fortes convivendo, tá? Isso aqui em casa também é assim. Dá pra funcionar bem. E talvez essa tenha sido uma das grandes razões pelas quais eu resolvi seguir por este caminho. Porque assim, se a gente não segue por um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de busca de recursos de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de disciplina positiva, 3 pessoas de temperamento forte convivendo se desgastam, porque se agridem. E com a agressividade a gente começa a perder a admiração, a gente começa a perder o tesão, a gente começa a perder o vínculo, tá? Então tem algumas coisas que eu acho bem importantes, porque tendo essa natureza de temperamento forte, já tem um monte de coisa que vem junto com isso, sabe? Um monte que já é motivo suficiente para eu precisar trabalhar, mesmo que não tivesse mudança, mesmo que não tivesse terrible two, mesmo que não tivesse...
Só esse fato de serem 3 pessoas de temperamento forte já dá para fazer um curso bom na vida pra gente conseguir ter bons resultados. Porque se deixar a onda levar, a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a tendência é a gente se degladiar. Parar de conversar, porque toda vez que conversa vai brigar, porque inclusive já sabe o que vai acontecer. São roteiros que a gente já repete, conhece, repete. Quando vai tentar, faz a mesma coisa, aí na cabeça, diálogo interno, eu sabia. Não sei nem porque que eu tentei, da próxima vez eu nem tento. Né? Deixa isso aqui não vou nem comentar, isso aqui eu vou fazer escondido, isso aqui eu vou deixar pra mim, isso aqui eu vou... Tá? Então a gente começa a desenvolver mecanismos que não são saudáveis, nem pra relação, nem pra vida, pra tentar não viver o tempo inteiro em conflito, porque toda vez que vai interagir vira conflito. Então a gente tá, mas não tá. Sabe assim? Tá, mas não tá do jeito que a gente queria, não tá inteiro, né? Isso começa a dar espaço para outras coisas na vida que não são interessantes, de várias formas, de várias maneiras, porque a gente não se sente plenamente atendido naquela relação, sabe? Então, assim, eu acho que é bem importante, né, pensar nessas questões de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que é o que você começou a fazer quando você veio procurar um atendimento desse.